Queridos, amados e aqueles que têm nos acompanhado aí pelas nossas redes sociais. É bom que Deus criou aí essas redes sociais para que a gente possa estar cultuando a Deus juntos. Bom que aí na tua casa você está aí participando deste culto conosco. Mas por outro lado é tão ruim ver os bancos aqui todos vazios. Nós poderíamos estar aqui juntos adorando a Deus. Mas tudo tem o propósito de Deus e nós estamos preocupados com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 28. Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo. No capítulo 14, a partir do versículo 28. Antes da gente ler, queria dizer para vocês que nós precisamos, neste momento, sermos pessoas responsáveis, sermos pessoas que entramos nessa batalha para guerrear contra esse vírus, que é tão minúsculo, tão pequenininho, que não dá para ver a olhos nus, só com o microscópio, mas que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Às vezes, a responsabilidade de alguém pode fazer com que muitas pessoas percam as suas vidas. Não vamos deixar que aconteça no Brasil, como aconteceu lá na China, como aconteceu lá na Itália. O que nós estamos fazendo é uma prevenção. O que nós estamos fazendo é antecipando o mal, é uma previdência. Providência é providenciar, ou seja, você não espera as despesas da sua casa acabar para você ir lá no supermercado fazer a compra. Você não espera as coisas acabarem. Eu estava até pensando, a pessoa que ela tem um bujão de gás só em casa e às vezes aquele gás acaba na hora da janta. E como fazer 10 horas da noite para achar um lugar para comprar um gás e terminar a janta? Então nós temos que ser pessoas que antecipam, e é isso que nós estamos fazendo. Nós temos visto aí nos noticiários que o surto maior do Covid-19 está para agora até o dia 15, 20 de abril. Então, para ele se manifestar até lá, as pessoas vão ser infectadas agora. E nós estamos com as igrejas fechadas, nós estamos com as coisas que não precisam estar abertas, fechadas por este tempo. Então essa palavra de Deus aqui, que eu quero compartilhar com a igreja do Deus vivo, com os nossos irmãos, com as pessoas que estão aí, nos assistindo aí, é uma palavra para que nós possamos ter uma postura. E outra coisa que eu quero dizer também para vocês, membros da Igreja Batista Central em especial agora, nós não estamos aqui preocupados com o seu dinheiro. Mas se você é dizimista fiel, igual alguns irmãos têm me ligado, têm perguntado, pastor, como que eu vou fazer? Eu estou com o meu dízimo aqui em casa e eu preciso devolver o dízimo. E a gente sabe que a igreja está com as portas fechadas, mas as contas não param. As contas estão chegando e a gente tem contas para pagar, tem contas para acertar. Então você pode estar, nós vamos colocar aí nos nossos grupos como você pode estar fazendo para devolver o seu dízimo, mas a princípio pode entregar para mim, pode entregar para o pastor Dutra, que é tesoureiro da igreja, e o Salvador, que é diácono e tesoureiro da igreja. Então nós vamos estar passando mais uma fonte para vocês estarem entregando também, mas nós não vamos falar aqui agora, mas nós vamos passar aí nos grupos da igreja para vocês, no nome de Jesus, amém? A igreja precisa de nós neste momento, assim como nós precisamos da igreja, no nome de Jesus. E eu quero também fazer, antes de eu deixar essa palavra, eu quero fazer uma oração pelos nossos irmãos que fizeram aniversário essa semana. Como nós sempre aos domingos oramos pelos nossos aniversariantes, então nós temos 2 irmãs fazendo aniversário hoje, e temos mais irmãos que fizeram aniversário durante a semana, mas uma pessoa que me falou, poxa vida, no meu aniversário eu não vou poder receber a oração na igreja. Então essa pessoa que me falou isso vai em especial para ela, essa oração, e para as nossas 2 irmãs que estão fazendo aniversário hoje, e para os demais que fizeram. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, te louvamos, colocamos, ó Deus, a vida dos nossos irmãos
que nessa semana, de segunda-feira até hoje, completaram mais um ano de vida, mais uma primavera. Pessoas que, quem sabe, completou o aniversário de casamento. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, uma bênção especial sobre a vida dos nossos irmãos. Pai, que o Senhor seja com eles, derramando graça, unção, Deus, e fortalecendo a fé deles a cada dia, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, abençoo os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Então, Lucas capítulo 14, no versículo 28, a palavra de Deus nos diz assim, olha: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então nós vemos nesse texto da palavra de Deus que nós temos que ser organizados. E uma coisa interessante, quando eu preparei essa palavra, estava meditando, uma coisa que Deus me mostrou é a questão do trânsito. Principalmente quem vai muito ali em Belo Horizonte, a gente vê que é um monte de carros andando um colado no outro, numa velocidade às vezes de 40, 50 ou até 60 km por hora, que é da nossa via. Mas o que acontece é o seguinte: é um motorista confiando no outro, é um motorista dirigindo para o outro. É como se fosse uma locomotiva de trem, mas com um monte de motoristas, cada um dirigindo uma máquina. É assim que nós estamos hoje nesta batalha. É assim que nós estamos hoje nessa guerra contra o Covid-19, coronavírus. Nós estamos nessa batalha e nós temos que nos unir, porque se nós não nos unirmos, nós podemos perder essa batalha. Quantas pessoas estão sendo ceifadas? Quantas pessoas estão perdendo a vida? E a gente sabe que quando a gente entra numa guerra, a gente não consegue entrar numa guerra e sair com todos os soldados ilesos. Sempre numa guerra vai ter alguma perca. Mas eu oro e eu estou me precavendo e eu estou me preparando para que nós possamos sair vitoriosos e ilesos desta batalha. Mas se acontecer de algum soldado cair, que possa estar na presença de Deus, que possa estar caminhando com o Senhor. Então nós estamos nesta batalha, e a primeira coisa que eu queria falar sobre 3 coisas aqui. Primeiro, estamos em uma guerra. Segundo, templos vazios. E o terceiro, este é um tempo de reclusão. Queria falar sobre essas 3 coisas aqui nesta noite e deixar no seu coração. Primeiro, estamos em uma guerra contra o Covid-19, contra o coronavírus. Agora eu preciso entender, você precisa entender, nós precisamos entender uma coisa, meus queridos irmãos. As estratégias de guerra são do Senhor e não nossa. Nós não podemos achar que vamos fazer de qualquer jeito e que vai dar certo. Eu ontem estava assistindo um programa com a minha esposa, e uma senhora muito gorda, e ela precisava emagrecer para fazer a cirurgia, para cuidar da saúde dela. E quando ela foi ao médico, e o médico falou para ela que ela tinha que emagrecer, ela virou para o médico e falou assim: Jesus vai me curar, Jesus vai me curar. E ela foi falando as coisas com uma arrogância, porque, queridos, não caia nessa bobagem de dizer assim: não, Jesus vai me livrar do coronavírus. Não cai nessa não. Se você não tomar as suas precauções, se você não obedecer o que a saúde estão dizendo, o que as pessoas estão dizendo, de lavar sempre as mãos, de usar o álcool gel, de não ficar em aglomerado de pessoas, de ficar a no mínimo 1,5 metros a 2 metros de cada pessoa, não cai nessa bobagem não, porque você pode
ser contraído ou contrair esse vírus e você dançar. Então, queridos, a estratégia de guerra ela é do Senhor. E aí esse médico virou para essa moça, para essa senhora, e disse para ela que assim: então sobe num prédio, pula lá de baixo para ver se o seu Deus vai te livrar. Às vezes você fala assim: misericórdia, pastor. Ele estava mostrando para ela que a lei da gravidade, se nós subirmos lá no prédio, nós podemos ser crentes, podemos ter uma fé gigante, mas se nós subirmos no prédio e cair, a lei da gravidade, ela vai prevalecer. Não é? Gente, se eu tenho diabetes, eu vou parar de tomar meus remédios e vou dizer assim: Deus vai me curar? E você acha que Deus vai me curar? Não, com pouco tempo vocês vão estar fazendo meu velório. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que evitar comer comidas que vão me atrapalhar. Eu tenho que evitar de tomar coisas com muito açúcar, tirar açúcar da minha vida, tirar o sal da minha vida. Então, Deus, Ele que dá as estratégias de guerra para nós. E a estratégia da guerra de Deus para nós hoje é de a igreja estar vazia. Nós ficamos tristes com a igreja vazia? Sim. Mas nós estamos na estratégia da guerra do Senhor. Interessante que, quando eu estava preparando essa palavra, Deus me falou algo muito interessante. Deus mandou Josafá ir para a batalha. Deus mandou Josafá ir para a guerra. E Deus disse para Josafá assim: olha, nessa batalha aí, eu não quero luta, eu quero louvor. Que coisa interessante. Vai para a batalha, os soldados estão ali armados até os dentes, querendo tirar a vida do povo de Deus, e Deus brada do céu: eu não quero luta, eu quero louvor. Eu não quero armas, eu quero instrumentos. Será que se nós estivéssemos lá, nós estaríamos murmurando? Estaríamos reclamando? Queridos, a estratégia de guerra, ela é do Senhor. E Deus deu estratégia para nós. Assim como a palavra de Deus, ela diz assim: olha, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em Salmo 133, assim como a palavra de Deus, ela diz para nós também em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, mas essa mesma palavra também, ela diz assim: olha, há tempo de abraçar e há tempo de afastar de abraçar. É a palavra de Deus. O que nós precisamos é ter um coração ligado em Deus, ter um coração ligado na atmosfera de Deus, para entender o projeto, para entender as estratégias de guerra que Deus tem para cada um de nós. E nesse tempo do século 21, a estratégia de guerra do Senhor é cultuarmos a Ele em nossa casa. Até porque aqui onde estamos, aqui eu, o Jorge, Adriane, Salvador, pastor Dutra e a Ludmila, aqui não é a igreja, aqui é o templo. A igreja somos cada um de nós. Esse é o tempo que Jesus disse: e há chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores do meu Pai adorarão meu Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê, queridos? Você entra na dimensão do Espírito Santo aí e você começa a sentir a presença de Deus. Como hoje eu sentei ali na sala da minha casa e estava ouvindo um louvor e as lágrimas começaram a vir e eu comecei a adorar o Senhor ali. Aí na sua casa você tem a liberdade de deitar no chão, de chorar, de clamar, de gritar, sem ter vergonha, sem pensar: o que o meu irmão vai pensar. Então, queridos, vamos pegar o lado positivo, assim como eu falei na quinta, vamos fazer sem murmuração. Diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus, Ele antecipa, Deus, Ele vê lá na frente. Então as estratégias de Deus, ela é tremenda. Essa é a primeira coisa que Deus me deu para me falar com vocês. A segunda coisa que Deus me deu para falar é o seguinte, irmãos: templos vazios. Por quê? Porque às vezes Deus me falou isso, eu não estou aqui julgando a vida de ninguém. Deus falou primeiramente comigo. Às vezes nós temos templos cheios de pessoas, mas vazios da adoração. Pessoas que saem de casa, preste atenção nisso que eu estou dizendo para você, queridos. Estou julgando a sua vida, não. Mas pessoas que saem de casa, vêm para a igreja, e a igreja cheia, mas Deus não recebe a adoração. Pessoas que às vezes vêm para a igreja, mas não é para adorar a Deus, é para uma reunião social, é para ver um amigo, é para ver um irmão. Querido, Deus está preparando a igreja dele para o arrebatamento. Jesus virá, mas não é hoje, não é amanhã, e pode ser, mas ele disse assim: olha,
que viriam rumores de guerra, pestes e tantas coisas iriam acontecer. Mas depois ele diz assim: olha, ainda não será o fim. O que nos aguarda daqui a 10 dias, daqui a 20 dias? Você imagina se o decreto precisar de ser levantado para daqui a 1 mês, 2 meses? A gente não sabe. Mas a gente tem que ter certeza de uma coisa: Deus quer que nós entendamos que a igreja dele é o lugar de nós adorarmos a ele. A igreja não é o lugar de uma reunião social, onde a gente põe uma roupa bonita, passa um perfume e vem para a igreja e entra vazio e sai vazio. Às vezes entra na igreja cheio de demônios e vai embora cheio de demônios. Não, igreja é hospital, é lugar de cura, é lugar de termos o encontro com Deus. Quando saímos da nossa casa, não é para chegar na igreja e dizer: "Oh, que culto maravilhoso". É nós chegarmos e falarmos assim: será que Deus se agradou do meu culto? Será que Deus se agradou da minha adoração? Então, por isso, esse coronavírus, esse Covid-19 está aí, queridos, para que a igreja seja cheia de pessoas, mas seja uma igreja cheia da adoração a Deus, uma igreja de pessoas aquebrantadas, uma igreja de pessoas cheias do Espírito Santo, uma igreja com pessoas cheias de Deus, como nós vimos ali em Jesus. Onde Jesus passava havia cura, onde Jesus passava havia transformação, onde Jesus passava o leproso era curado, o cego enxergava, o paralítico andava, o homem que tinha a mão mirrada tinha a mão boa. Sabe por quê? Porque Jesus era cheio de Deus. É tempo de nos enchermos de Deus, e esse tempo é nesse momento de reclusão. Lembra de Jesus, queridos? Jesus saía pregando, Jesus saía levando o evangelho. Mas um certo tempo Jesus chamava os discípulos e ia para um monte, e eles ficavam ali isolados. Sabe para quê? Para buscar a presença de Deus. Eu me lembro no capítulo 11 do Evangelho de João. Jesus ele vai ao monte orar, e quando ele desce, ele salva a mulher adúltera que ia morrer e a alma dela ia para o inferno. E essa mulher se torna agora uma seguidora de Jesus, uma mulher cheia de Deus. Então, esse momento de reclusão, queridos, não é para nós murmurarmos, não é para nós reclamarmos, não é para nós deixarmos com que o medo se torne pânico, porque Jesus, ele disse assim para os discípulos: olha, os passarinhos, eles não semeiam, eles não colhem, mas mesmo assim, Deus os alimenta. Os lírios dos campos, irmãos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios dos campos. E Deus disse assim: olha, vocês valem muito mais do que os pastos, do que o lírio do campo. Nós valemos muito mais. Sabe por quê? Jesus, quando veio a essa terra, ele não morreu pelos passarinhos, ele não morreu pelos lírios do vale, ele morreu por mim, ele morreu por você. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle, queridos. Não deixe com que a ansiedade, com que o medo, com que o pavor venha tirar a sua fé. Você acha que o diabo, irmãos, está preocupado a igreja estar vazia? Não, ele não preocupa com isso. Sabe qual que é a preocupação do diabo? Tirar a essência de Deus de você. Fazer com que você pare de acreditar no seu Deus. Pare de acreditar que tem um Deus que está sob controle, que nada saiu do controle de Deus. Então, queridos, templos vazios por isso, porque Deus não quer um templo cheio de pessoas, mas vazios de adoração. Deus quer que quando a gente chegue à igreja, irmãos, aconteça como aconteceu comigo nesta manhã na minha casa. Quando eu sentei ali na sala, de frente à televisão, estava ali um louvor, e eu comecei a chorar na presença de Deus. Eu comecei a adorar a Deus no meu espírito. Eu comecei a adorar a Deus sem palavras, sem falar em outras línguas, sem gritar, mas sentindo uma presença tão forte de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer fazer da tua casa um altar de adoração, coisas que há muito tempo não acontecia. Como nós ficamos distantes de nossa casa, ficamos mais longe da nossa casa do que tudo. Então esse tempo de reclusão, de tempos vazios, é para isso, é para nós adorarmos a Deus. E o terceiro tempo de reclusão é para nós voltarmos para Deus e a essência de Deus em nós.
muitos de nós perdemos a essência de Deus. Faça uma retrospectiva na sua vida e pense aí as vezes que você saiu para vir à igreja, as vezes que você saiu para vir ao culto. Como que você saiu de casa? Murmurando, reclamando? Hoje é dia de culto. Hoje tem que ir na igreja, porque se não ir na igreja o pastor vai xingar, se não ir na igreja o pastor vai falar. Queridos, não é esse o espírito que Deus quer. Deus quer que nós voltamos à essência. Deus sabe o que Deus quer de mim, de você? Que o que nos impulsiona a vir à igreja é um momento de adoração junto com os nossos irmãos. E sabe o que vai acontecer isso? E sabe quando que vai acontecer isso? Quando eu tiver o meu altar de adoração na minha casa. Queridos, esse tempo de reclusão é para restaurar o altar de adoração. Aleluia, glória a Deus. Deus está levantando um exército poderoso. Mas nós precisamos entender, queridos, nós precisamos entender que precisa começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Quantas vezes você saiu da sua casa, brigado com o seu irmão, brigado com o seu pai, brigado com a sua esposa, brigado com o seu marido, brigado com o seu filho para vir cultuar a Deus? Quantas vezes você saiu da sua casa com o seu coração cheio de rancor, cheio de mágoa, e aí às vezes você chega na igreja com a cara tão fechada, como meu querido pastor falava? Tem pessoas que chegam na igreja com a cara, parece que matou uns 10, escadeirou uns 20, uma cara fechada, e se o irmão falar com ele, ele fala a abecedário todo para o irmão, dá patada de todo mundo. Não, queridos, é tempo de nós revermos, é tempo de nós restaurarmos a nossa essência. Queridos, a Bíblia diz que Deus é amor. E se Deus é amor e eu estou próximo dele, o que tem que exalar de mim é amor. Queridos, se você não tomar banho, sabe o que vai exalar de você? É fedor, é CC, é mau cheiro, porque o ser humano fede em vida. Mas se você tomar banho e passar o Malbec, que é o meu preferido, você vai exalar um perfume. E quando você passar perto das pessoas, as pessoas vão. Mas se você passar, querido, sem tomar banho, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão tapar o nariz, não vão tapar para não deixar você com vergonha, mas as pessoas vão prender a respiração. Nós temos que exalar a essência de Cristo, o bom perfume de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Exalar o bom perfume de Cristo. É mostrar para as pessoas que tem um Deus em nossas vidas, que Ele é além das fronteiras, que é além de coronavírus, é além de qualquer coisa que possa criar nesse mundo. Irmãos, quando a Zika vírus veio aí, quando a Zika veio aí, quando a chikungunya, quando essas doenças apareceram aí, pessoas ficaram preocupadas, e nós estamos aí, a dengue, quando ela veio, quando nós não a conhecíamos, ficamos preocupados, mas ela veio e nós passamos por ela. E eu te garanto, eu tenho certeza, não confiando em mim, mas confiando num Deus que está nos céus, e nada nesta terra foge do controle dele, nada, tudo está nas mãos e no controle do nosso Deus. Ele está controlando tudo, mas isso está acontecendo para mim, para você, para nós voltarmos à essência de Deus. Queridos, volte à essência da adoração. Tire esse ódio do seu coração. Tire esse rancor do seu coração. Tire essa mágoa do seu coração. Tire essas coisas que têm te afastado de Deus. Porque não tem como em um coração habitar o ódio, o amor, não tem como. Não tem como habitar a ira e a mansidão, não tem como. Nós precisamos ter o fruto do Espírito em nossas vidas. Paz, alegria, bondade, fidelidade, fé, amor, alegria. Nós temos que ter o fruto do Espírito em nossas vidas. E mais uma vez eu quero dizer, queridos, tudo isso que está acontecendo é Deus chamando a igreja dele para um concerto. Tem pessoas que hoje não vê mais o pecado como pecado. Tem pessoas que hoje eles acham que o mais importante é a felicidade deles, independente de qualquer coisa. Queridos, não cai nessa bobagem não. Pecado é pecado.
O que a Bíblia é contra, a Bíblia é contra. O que a Bíblia diz que não, é não. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, para com essa falsa alegria. Como eu disse aqui, na quinta eu volto a repetir hoje, irmãos. Existe a alegria verdadeira e a felicidade. A felicidade você conquista ela a qualquer preço. Passando por cima da palavra de Deus, passando por cima da sua família, passando por cima dos seus irmãos, passando por cima da igreja numa vida de pecado. Isso é felicidade, é momentânea, é passageiro, acaba. Mas a alegria não. A alegria ela é fruto do Espírito. E a alegria, ela é baseada na palavra de Deus. Se você está feliz e as suas atitudes não estão baseadas na palavra de Deus, queridos, você só está feliz, você não está alegre. Você não tem a alegria de Deus, você não tem o fruto do Espírito. Então, queridos, Deus quer que nós voltamos à essência dele. Voltar à essência de Deus em nós. Trazer de novo a essência da adoração. Trazer de novo a essência da presença de Deus. Sabe por quê? Assim como eu disse aqui, olha, se eu não tomar banho, as pessoas vão sentir o mau cheiro em mim. E se eu tomar banho e passar o perfume, as pessoas vão sentir o perfume em mim. Assim também, enquanto mais próximo de Deus eu estiver, mais eu vou transmitir a essência de Deus para as pessoas. Como eu sempre digo na igreja, pregue o Evangelho. E se precisar, fale. Essa semana, irmãos, eu tive um testemunho de uma pessoa que não é crente, de um dos nossos pastores da igreja, não vou falar nome aqui, não criar ciúmes em ninguém. Mas essa pessoa elogiando esse pastor e falando coisas maravilhosas. Como meu coração se alegrou. Sabe por quê? Porque eu pude perceber que esse pastor está pregando o Evangelho sem palavras, com as suas atitudes, no seu trabalho, na rua, em todos os lugares. Eu sei, queridos, que nós fechamos a Igreja Batista, estamos aqui de portas fechadas. Eu sei que muitas pessoas me apedrejou. Ah, onde é que está a sua fé? Eu sei também que se eu tivesse aberto a igreja e fazendo os cultos aqui, muitas pessoas estavam falando, esse pastor é incoerente. Esse pastor ele não pensa nas ovelhas, ele não pensa na comunidade. Queridos, eu sempre fui uma pessoa que pensei na comunidade. A Igreja Batista é uma igreja voltada para a sociedade. É uma igreja que tem trabalhos sociais. É uma igreja que se importa com as pessoas que estão no último grau do vício, que estão tentando sair do vício e não estão conseguindo. A Igreja Batista, ela tem essa preocupação de não só preocuparmos aqui com a igreja, mas nos preocuparmos com as pessoas de fora. E eu queria contar aqui uma ilustração. Havia um homem, ele estava viajando, e nessa viagem, esse navio dele naufragou. E ele conseguiu, com um pedaço de tábua, com uma boia, ir remando até cair numa ilha. Pedaço de madeira, boias ali, e conseguiu cair numa ilha. E quando ele chegou nessa ilha, ele pegou aquelas madeiras e construiu uma cabaninha. E ali ele pescava, ali ele caçava, e ele foi se virando ali para ele viver no isolamento, sozinho, sem ninguém. Só ele naquela ilha. E foram passando os tempos, não sei se anos, não sei quanto tempo, mas passou muito tempo. E aí de repente um dia, quando ele saiu para pescar, deu uma chuva e veio um raio. E quando veio um raio e bateu naquela cabaninha dele e consumiu aquela cabana, e ela queimou, e aquele fogo, aquela fumaça subindo, e ele ajoelhou e ele começou a murmurar: oh Deus, por que o Senhor permitiu que a única coisa que eu tinha, que era essa cabana, para me esconder do sol, esconder da chuva, para me descansar durante a noite, por que o Senhor mandou um raio, por que o Senhor permitiu que esse raio na minha cabana? Oh meu Deus, por que o Senhor permitiu? E começou a reclamar. De repente, quando ele olhou, ele viu aproximando da ilha um navio. E aquele navio veio, atracou naquela ilha. E aquelas pessoas desceram. E ele, preocupado, ele falou: uai, como que vocês me descobriram aqui?
E aquelas pessoas falaram para ele: nós vimos o seu pedido de socorro através da fumaça. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Pare de murmurar, pare de reclamar. Tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Esse homem, com certeza, tinha alguma coisa na vida dele que ele precisava desse isolamento. Quantas pessoas às vezes falam assim: não aguento gente, eu quero ficar sozinho. Vai experimentar ir para uma ilha e ficar sozinho para você ver, queridos. Porque Deus nos criou para viver em comunidade. Deus nos criou para viver em sociedade. Tanto é que quando Deus criou Adão, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. E quando Deus criou, fez Adão dormir, dele uma costela, fez a mulher, Deus não falou assim: não é para ficar vocês dois não. Agora vocês vão ser fecundos, multiplicai a terra e enchei a terra. Multiplicai e enchei a terra. Então Deus nos criou para viver em comunidade. Mas este é um momento de reclusão. Este é um momento de isolamento. E eu tenho certeza que na hora certa, Deus vai mandar a sua fumaça para dizer: basta, chega, e vai paralisar, e nós vamos voltar ao normal. Mas eu quero deixar uma palavra de alerta para a igreja do Deus vivo, para quem está me ouvindo. Quando isso passar, não esqueça da essência de Deus na tua vida. Vou repetir: quando isto passar, não esqueça da essência de Deus na sua vida. Queridos, nós estamos aqui, olha, no início dessa turbulência. Quinta-feira que saiu o decreto, quinta até hoje, nós temos 4 dias. Nós estamos no início dessa turbulência. E eu, como profeta de Deus, eu digo para você: essa turbulência vai passar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Eu sei que o nosso Deus, como a nossa querida irmã Cidriana leu aqui no início, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Então, queridos, essa turbulência vai passar. Não se esqueça do seu Deus. Não se esqueça do seu Deus. Queridos, de tudo que nós temos na nossa vida, que nós não podemos perder. Olha para você ver, nós temos 2 bens maiores. Guarda isso no teu coração. Nós temos 2 bens maiores. Aqui na terra, a nossa família. E é por isso que nós estamos nesse período de reclusão. Para nós valorizarmos a nossa família. Para nós aprendermos a viver em família. Sem brigar, sem ficar discutindo. E o outro bem maior que nós temos é o Senhor Jesus Cristo em nosso coração. É o Senhor Jesus em nosso coração. Paulo, ele estava ameaçado de morte e ele disse uma palavra poderosa: o viver para mim é Cristo. O viver para mim é viver, ou melhor, ele disse assim: morrer para mim é Cristo e viver é lucro. Então, ou seja, vai viver aqui na terra, ele vai viver para Jesus. E se ele partir, ele vai partir com Jesus. Guarde isso: seus 2 maiores bens que você tem não é sua conta no banco, não é seu carro, não é nada disso. É a sua família, que é o nosso porto seguro. Lute pela sua família. Não divorcie por qualquer coisa. Não abra mão do seu casamento, da sua família, do seu esposo. Ah, pastor, meu esposo é cheio de defeito, mas você fez uma aliança com ele diante de Deus. É a sua família. E o segundo é Jesus no nosso coração. É a palavra dele em nosso coração. Então esse é o momento, irmãos, de voltarmos à essência, de estarmos na presença de Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração. E creio eu ser um profeta de Deus na sua vida. Creio eu, você que às vezes não é da Igreja Batista, está nos assistindo. Eu dei uma olhada ali, tinha muitas pessoas que não são da Igreja Batista, estão nos acompanhando. Minha sobrinha estava me acompanhando lá em Belo Horizonte, não sei se ela está ainda, mas se ela estiver, Deus te abençoe, querida. Mas eu quero dizer para você: volte à essência. Fique firme, porque esse vendaval vai passar. Essa tempestade vai passar. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem.
Deserto é lugar de Deus nos preparar para coisas grandes. Deus tirou o povo do Egito, que era escravo, levou para o deserto. Muitas pessoas murmuraram. Olha, preste atenção nisso aqui, eu encerro aqui. Deus tirou o povo do Egito, que eram escravos, levou para o deserto. As pessoas começaram a murmurar no deserto. As pessoas começaram a reclamar. Quando nós estávamos no Egito tinha carne, tinha cebola, tinha isso, tinha aquilo. E sabe o que aconteceu? Toda aquela geração morreu e não experimentou e não entrou na terra prometida. Queridos, cuidado para você não murmurar nesse período de deserto e você perder a bênção de entrar na terra prometida. Egito, deserto, nós estamos no deserto e Deus quer nos levar para a terra prometida. Egito, deserto, terra prometida. Terra prometida, irmãos, é quando essas coisas passarem. Você lembra da crise de 2015? Nós passamos, vencemos. Ninguém morreu de fome. Não faltou nada na nossa casa. Nós estamos agora enfrentando essa aí. E eu tenho certeza, vamos vencer no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua família. Quero orar também se tem alguém enfermo. Eu quero orar pela sua saúde. No nome de Jesus. Eu quero pedir a vocês, ore pelo seu pastor. Porque o seu pastor, ele faz parte do grupo de risco. Vocês não sabiam? Fiquem conscientes disso. O seu pastor faz parte do grupo de risco. Ore pela vida do seu pastor. No nome de Jesus. Tenho recebido orações, mensagens de muitos irmãos. Mas neste momento, eu quero ser profeta de Deus e profetizar na sua vida. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, com a igreja vazia, mas cheia da Tua presença, cheia da Tua glória, Pai. E eu quero agora entrar, ó Deus, com a permissão desse irmão que está conectado a nós e com a permissão do Senhor em cada lar agora. E abençoar, ó Pai, cada família, abençoar cada casamento, abençoar, ó Deus, cada lar com uma bênção especial do Senhor em nome de Jesus, Pai. Assim como o sangue de Jesus protegeu ali o teu povo lá no Egito, e o anjo da morte, quando passou, não tocou nos primogênitos ali dos israelitas. Eu creio também, Pai, que esse coronavírus, Covid-19, ele não vai tocar nos teus filhos, ó Pai, porque o Senhor está ali com os seus anjos guerreiros, ó Pai, no nome de Jesus. Eu quero orar, ó Pai, por essa pessoa que está com a sua imunidade baixa, enfrentando um problema de enfermidade, e pedir a tua bênção no nome de Jesus, Pai. Toca, traga a tua cura, a tua saúde, a tua restauração, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, abençoo cada lar, cada família, cada pessoa que acompanhou e aqueles que vão assistir depois, em nome de Jesus. Amém e amém. A última coisa, queridos, não saia de casa. Só no último caso, não saia de casa. É momento de reclusão, é momento de obedecermos a Deus. Isaías capítulo 26, versículo 20 e 21. Também lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 13. É tempo de reclusão, para que Deus possa derramar a bênção dele. E Deus só vai derramar a bênção dele debaixo de obediência. Não adianta você achar que você vai desobedecer a Deus que vai vir a bênção que não vem. Deus te abençoe em nome de Jesus.